Primeiro de tudo, meninas, vamos pegar o olhinho de preferência, que eu já peguei o meu aqui, eu tô com bala, né? Inalar profundamente para a gente começar essa reunião. Peguei. Muito bala isso aqui hoje, tá na hora. O meu tá com vários. Balos, copaíba, lavanda, frankincense, peguei o meu queridinho também. Bem, vamos começar para não se estender muito, porque depois, no final, se vocês quiserem, né, fazer algumas perguntas, vai ficar gravado também no YouTube, Nice Aroma do Terra, tá? Para quem quiser ver, rever depois, né? Eu me chamo Sandra, Sandra Ângelo, sou líder do Terra, né, Premier, né? Estou um pouquinho nervosa, mas eu já vou acalmar. Trabalho paralelo com a Goterra, trabalho com estética há 47 anos, né? E a minha transformação, né, sobre os produtos, né, e a aceitação dos óleos na estética. Como eu trabalho há 47 anos, então eu relutei um pouquinho, mas hoje em dia eu sou apaixonada, não fico sem os óleos Doterra, tá? Uso em todos os procedimentos. Estou casada, tenho dois filhos, moro aqui em São José e comecei com a Doterra uns 2 anos, depois da pandemia. Levei um bom tempo já para aceitar, mas hoje em dia não vivo mais sem os óleos essenciais. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados da pele com os óleos essenciais, o autocuidado de forma natural. É, eu vou falar um pouquinho sobre os óleos, os efeitos, assim, o que que eles são. A maioria aqui é consultora, né? Eu acredito. Então você já tem um conhecimento. Mas só para relembrar e poder entrar um pouquinho, o que que é pele, né? O que que é a atuação dos óleos na estética. A pele, os cuidados com os óleos essenciais. Autocuidado busca promover a beleza e o bem-estar do corpo e da mente. Uma das formas de alcançar isso é através do uso dos óleos essenciais, que são substâncias naturais extraídas de plantas, flores, raízes. Aqui são algumas maneiras, né, de incorporar o óleo essencial no cuidado com a pele. Os benefícios, né, dos óleos essenciais para a pele. Os óleos essenciais são substâncias naturais extraídas de plantas e flores, raízes, caule, né? Vocês sabem Não que é conheço de essa uma música maneira dele. natural e pode ser usada para promover a saúde e a beleza do cabelo, rosto e corpo. Os óleos essenciais têm o princípio ativo de grau terapêutico e agem no físico, mental, cuidando das questões emocionais, tratando de forma integral. Tá? Eles são compatíveis com a nossa membrana. Quando eu comecei com a estética, eu relutei um pouco, porque assim, eu olhei um vidrinho, né, de óleo essencial e disse, meu Deus, o que que eu vou fazer com um óleo desse? Sendo que na estética a gente trabalha com cremes assim, à vontade, né? Então, eu tive que aprender que o menos é mais. E aprender assim, ó, que eles são compatíveis com a nossa membrana celular, agindo de uma forma natural e eficaz no corpo. Então, todo o movimento que eu fazia, eu começava a observar o resultado final, né, que era muito melhor, tá? Ele promove um equilíbrio de bem-estar, tá? Então, ele é muito melhor o resultado final, tá? É, pode mudar, Nisso. De uma forma integral, assim, o resultado no final é excelente, tá? Eu vou entrar só um pouquinho ali, ó, porque se for falar muito sobre, né, mas só para você entender o que que é, porque assim, ó, a nossa camada córnea, ela tem uma barreira, né, lipolítica, assim, que ela não penetra os cremes, por melhores que sejam na área médica, eles não têm penetração 100%. E os óleos, a partir do momento que eu comecei a manusear os óleos junto com os cremes, fazer essa experiência,
eu vi, né, a penetração e o resultado depois no final de um procedimento, tá? Então, assim, a pele é o maior órgão do corpo, né? A função principal da pele é proteção, regulação térmica, sensibilidade, síntese de vitamina D, que é, né, a nossa vitamina D, e a expressão estética em si. Então, ela tem a derme, epiderme, derme e hipoderme. A primeira camada epiderme é a camada externa. Ela não tem vasos sanguíneos, né? Então, é a primeira camada onde ocorre aquela queratinização de células mortas, né? É uma troca ali. E a segunda camada é a derme, que é uma camada média, né, na superfície média. Ali a pele, a derme, ela é responsável por quê? Pela renovação celular e proteção contra agressores externos, tá? Ela ela ali a gente contém colágeno, elastina, vasos, né, nervosos, glândulas, folículo. Ela é responsável pela nutrição, sustentação, sensibilidade da pele. A epiderme é a queratina, então ela não tem vasos sanguíneos, ela só é uma proteção. Né? A segunda camada é onde tudo acontece. Tem o colágeno, elastina, os vasos negros, as glândulas, os folículos, né, que são responsáveis pela nutrição, né, e a sustentação da sensibilidade da pele. A terceira camada, que é a hipoderme, ela é subcutânea, né, em contato com o nosso osso. Ela é um tecido adiposo. A função é isolamento térmico, reserva de energia e amortecimento de qualquer agressão externa, né? A epiderme, ela nos dá essa cobertura, ela nos protege, mas a hipoderme é que é esse manto, né? Que vai dar a nossa proteção maior ali de, de amortecimento. A regulação térmica, suor, controle, vasos sanguíneos, a sensibilidade, isso é que a pele nos dá, né? Há receptores que nos dizem quando a gente está com dor, a pressão, calor e frio, né? Na pele a gente tem a excreção, que é a eliminação de toxinas pelo suor, a síntese de vitamina D com a exposição solar, que ela absorve a vitamina D, né? Isso é tudo a função da pele, né? A expressão estética, a aparência, a textura e a cor é pele, né? A curiosidade, a pele se renova a cada 28 dias, são milhares de células, não quer dizer que vai se renovar uma hoje aqui, outra ali, são milhares, então assim se renovam, né? Então a gente tem que estar fazendo sempre aquela hidratação, a renovação dessas células mortas. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Epiderme, camada externa. Derme, camada média. E a hipoderme é a substância que nos amortece de qualquer hematoma. Pode virar nisso. Benefícios dos óleos essenciais para a pele. Ela calma, ela é cicatrizante, ela é clareadora, antistringente, rejuvenescedora, hidratante, controla a oleosidade, antibactericida. Uma coisa que eu queria falar para vocês, como a pele é o órgão maior do nosso corpo, né? E a pele mais fina é a pálpebra e a pele mais grossa é a sola do nosso pé, tá? Os benefícios ali, ó, a hidratação e nutrição da pele, os óleos essenciais pode ajudar a hidratar e a nutrir a pele, reduzindo a aparência e rugas de linhas de expressão, um resultado bem maior que os cremes, tá? O tratamento, por ser natural e por ser compatível com a nossa membrana celular, ele tem uma profundidade até a hipoderme. O tratamento de problemas de pele, óleos essenciais, pode ajudar também nos problemas como acne, eczemas, melasma e uma outra série de problemas que ocorrem na pele, tá? A redução do estresse, ansiedade, que tudo isso, o cartão de visita da gente, a pele, ela reflete, né? Então, isso aí é uma coisa assim que a gente sente muito na pele, né? Pode virar nisso. A acne é um dos grandes problemas vilão. Quando eu comecei a trabalhar com os olhos, eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou tratar, né, usar de maneira? Pois aí eu fui começando a conhecer o óleo, porque a acne é uma inflamação na pele que ocorre, né, quando os folículos pilosos ficam obstruídos por excesso de óleo sebo, né, do nosso organismo.
células mortas, bactérias. Essas obstruções causam espinha, cravos, pústulas e casos mais graves como cistos, né? Um cisto sebáceo, quando ele inflama, ele fica assim, umas bolsas bem grandes. Então, a gente tem que cuidar nessa extração. E a acne, principalmente para adolescente, não tem muita idade, porque eu tenho clientes até de 40 anos que eu trato acne, tá? E assim, ó, ela ocasiona, né? Ela tem casos comuns, ela ocasiona dor, né? Então a gente tem que ter um cuidado para não ter cicatrização na pele. A produção excessiva do sebo pelas glândulas sebáceas, né? Aquela inflamação, então toda a extração tinha que cuidar. Depois que eu comecei a usar a melaleuca nessa parte de asepsia da pele, o resultado também, assim, ó, na cicatrização, nas cicatrizes foi excelente. O acúmulo de células mortas, infecção por bactérias, alterações hormonais, adolescentes, ciclos menstruais, estresse, fatores genéticos, isso tudo provoca no adolescente, né? São fatores genéticos, né, que provocam a acne. Então, é só para vocês terem um entendimento o que que é a acne, o que que nós vamos tratar e o que que o óleo faz na acne. Pode virar nisso. Ó, para tratar a acne e manchas da pele, né? Os óleos são eficazes. A melaleuca, como eu estava falando, eu sou apaixonada pela melaleuca, tá? A melaleuca, o lavanda, o alecrim, o limão junto, eu faço um blend junto com o limão, mas para usar à noite, porque a gente tem que lembrar que ele é um cítrico, então a gente tem que cuidar dessa proteção, né? Que ele provoca ali se usado e tomar sol. Então, eu mando e recomendo para cliente usar à noite. Melaleuca, lavanda é excelente para estimular o colágeno, limão, alecrim, cicatrizantes. Esses óleos eles possuem propriedades anti-inflamatórias, antibacterianas e cicatrizantes, que podem auxiliar na redução, inflamação, controle da oleosidade, melhora o aspecto das manchas. A partir do momento que a gente vai usando e vai fazendo o eu marquei ali o blendzinho, né? Durante o dia, usar orégano, uma gota de cravo e uma gota de copaíba e uma gota de melaleuca para tomar uma cápsulazinha ou colocado no mel, né? Para tomar uma cápsulazinha dessa durante o dia enquanto a gente faz o tratamento. Quando a gente faz a extração, a cauterização, a higienização, eu faço a cliente usar uma cápsula dessa por dia durante 7 dias, para os 7 dias e continuo os 7 dias. E faço, preparo um blend também com melaleuca, lavanda, lemon e alecrim para usar à noite, né? Completo com óleo de coco, um frascozinho para higienizar, depois de higienizar a pele, passar o rolãozinho. 15 dias a melhora da pele é fantástica, tá? E aqui eu anotei também o Mix HD Clear, que ele controla a oleosidade e a gente usando pontual nas acne, ele também ajuda a cicatrizar. Também a gente faz o melaleuca, né? Que tem pústulas que são assim, tem muita inflamação, então eu peço para a cliente também fazer pontuar em cima da acne à noite para dormir, depois da higienização. Ela passa o Rolon no rosto, depois da extração em casa, é o segmento que ela vai fazer a higienização durante o dia, né? E à noite para dormir, porque durante o dia ela vai usar o fator solar, né? O protetor solar não pode ficar sem, porque ela vai estar clareando as manchas à noite com esse blend. Pode virar nisso. Os cítricos, sempre lembrando que tem que proteger caso do sol, tá? A acne, ela tem que cuidar, inclusive, da alimentação, tá? Ingerir bastante água, tá? O óleo ali, quando eu faço e recomendo para clientes usar as cápsulas, eu vejo o peso dela, tá? E recomendo e dou como se fosse um protocolo mesmo ali, e ela toma água para poder fazer essa limpeza, essa desintoxicação dessa oleosidade subcutânea na derme, tá? Porque não é na epiderme, é na derme, na segunda camada da pele, aonde tudo acontece, ali onde tem colágeno, elastina, né, aonde tem as bolsas, né, então ali é tratado
com esse blend, porque a penetração dos óleos é mais 100% até essa região ali onde a gente quer que penetre. E a cápsula, ela vai fazer aquela limpeza do organismo de dentro para fora. Próximo, eu busquei o melasma também, porque o melasma eu tratei muitos anos o melasma. O melasma, ele não tem uma coisa assim comprovada cientificamente que elimina 100%. A gente clareia 100%, mas conforme o estado emocional ele volta, né? E depois que eu comecei a fazer a aplicação com os olhos também, eu vi uma melhora muito grande. E até a manutenção, hoje eu atendi uma cliente e assim, ó, a melasma dela não voltou mais, né? Porque isso aí também é uma coisa um pouco da idade, né? Então, assim, e a gente está tratando com os olhos, ela faz a manutenção, né? Depois eu vou dar um protocolo ali do que ela está usando. Melasma é uma descoloração escura e irregular da pele, geralmente na forma de manchas acastanhadas, é comum no rosto, testa, bochecha, nariz, lábio superior, principalmente aqui no buço, né? E em outras áreas expostas ao sol. As causas mais comuns é a exposição solar excessiva, que é o gatilho, né? O principal gatilho, alteração de hormônios. Na gravidez, muita gente tem problema de melasma, uso de anticonceptivos, reposição hormonal também ocasiona muito essa mancha amarrom, né? E predisposição genética, né? Tem pessoas que trazem da família, né, essa mancha, é genética também. Tem pessoas que têm isso aí, quando a melanina é mais marrom. O uso de alguns cosméticos ou medicamentos fotossensíveis também pode vir a escurecer essa melasma, né, escurecendo a pele externa. Fatores de risco mais comum em mulheres, especialmente em idade fértil. Fértil por causa dos hormônios. Os hormônios ativam muito essa melasma. Então, tem pessoas que têm esse detalhe. E os hormônios também são acomodados com o nosso emocional. Pessoas com pele morena e escura, né, elas são bem mais, têm mais risco de ter esse melasma, tá? Com persistência assim marrom que a gente lida e é difícil de clarear, mas não é impossível, tá? O tratamento, a higienização e a indicação com os olhos ali, a gente tem um resultado 100%, mas ele pode voltar se não cuidar. Próximo nisso, eu coloquei isso aqui, ó. Eu coloquei aqui porque esse aqui é um blend bem simples, tá? E é um blend que eu faço para administrar do dia e da noite. E o resultado com a limpeza de pele que a gente faz, a limpeza, a esfoliação, né, para poder tirar essas células mortas da epiderme, o resultado do clareamento é muito, muito bacana e bem rápido. 3 gotas de copaíba, 3 gotas de melaleuca, 3 gotas de lavanda e completa um vidrinho de 10 ml com óleo de coco. Nosso óleo de coco ele é muito bom porque ele não é oleoso, né? Pois aí isso usa à noite, né? E durante o dia o frankincense, o frankincense, copaíba e lavanda, 3 gotinhas também, um vidrinho de 10 ml. E o filtro solar durante o dia, tá? A pele, ela fica assim, ó, ela não fica oleosa, ela fica super hidratada, ameniza as olheiras, ajuda muito nas olheiras, e esse aspecto marrom, né, de pele suja, clareia assim em 30 dias tu vê um resultado super, super, assim, bem, bem significativo. Pode mudar. Eu botei as manchas tênis, que a mancha tênis e a melasma é mais ou menos assim, ó, bem, né, as pessoas se confundem muito, tá? As manchas tênis, elas são conhecidas por melanoses, né, solares, que são manchas que é provocada pelo sol ou até mesmo a queratinização das células que não são, por isso que é bom a gente fazer uma boa limpeza de pele para a gente tirar essa queratina, porque quando ela não se desprende, ela provoca essa mancha sênis, tá? E principalmente com a idade, porque é o acúmulo daquelas células que não são renovadas. Geralmente elas são marrom, né, surgem na pele com o passar do tempo e principalmente em regiões expostas ao sol, como rosto, mãos, colos e braços, né? Num congresso de medicina uma vez, a gente analisou uma freira
ela usava né, aquela proteção aqui até a metade da testa. E aqui assim, quer dizer, a gente, né, fez aquele análise, a gente estudou aquilo ali, aonde ela não pegava sol, não era exposto, a pele dela era uma pele de bebê, né? Era impressionante Uhum, o uhum. envelhecimento É, da tô exposição vendo, das das emissoras. dos Ó, radicais também. livres, da Ah, tá. exposição ao Tá. sol ou da claridade, tá? É, assim, é onde provoca essas manchas sêniores, o envelhecimento, tá? A exposição ao sol, né? E os radicais livres. Hoje em dia não é só o sol, é a nossa luz, luz branca, né? O celular, hoje todo mundo está com o celular ali, ó, assim, no rosto, né? Então ele provoca muito essas manchas sêniores, tá? E os óleos são excelentes para clarear essas manchas sêniores também, tá? As características principais: coloração castanha, clara e escura, superfície lisa, sem relevo, pode variar de tamanho e formato, não dói, não coça, não incomoda, né? Não tem medicamento, né? Então, aquela mancha ali por assim, é só o sol. As causas das manchas exposição solar, acidentada, alcoolismo, né? Só um minutinho. Quem estiver com o áudio aberto, por gentileza, vai fechar. Isso. Não é Obrigada. beleza. As causas das manchas tênis, tá? Exposição solar acumulada ao longo dos anos, aí é a principal causa. Por isso que assim a gente estudou aquela feira, né? Que ali onde não estava exposto era uma pele de bebê, né? E o resto uma pele envelhecida. Eu botei essa mão ali para vocês verem o envelhecimento, né? Dessa principal causa que é a exposição ao sol, o envelhecimento natural da pele, né? A gente já tem o envelhecimento, mas a gente tem o envelhecimento que a gente que é precoce, que às vezes as pessoas não cuidam, né? E os óleos hoje em dia veio para nos agregar e nos proteger muitos, né, desse envelhecimento precoce. Tá? A oxidação celular, a diminuição da capacidade regenerativa, fatores genéticos, tá? Nós temos fatores genéticos também, né? Aquelas pessoas que trabalham na roça, né? Elas são mais expostas também, pois aí elas têm envelhecimento precoce, né? E ocasiona essas melasmas. Próximo nisso. Aqui eu botei, assim, ó, todos os óleos que eu coloquei aqui são os que eu mais uso e são mais comuns para a gente indicar para as clientes, tá? E todos eles eu uso aqui em cabine. E o resultado deles, mesmo usando aqui, ó, tem clientes que fazem o procedimento uma vez na semana, e a gente fazendo uma vez na semana e eu fazendo um blend para elas usar e o filtro solar, né? Eu indico a linha Verage para elas fazer hoje em dia. Antigamente eu usava outras indicações. Hoje eu estou procurando mais usar o mais natural. Para aquelas que são resistentes, eu ainda tenho outras linhas, mas eu estou procurando trabalhar para esse lado mais natural. Então, eu estou vendo um resultado muito grande no resultado final. Eu falo final porque a penetração ela é maior e o resultado da hidratação e nutrição do tecido e estimulação do colágeno é 100%, gente. Tá? A gente envelhece, todo mundo vai envelhecer, mas a gente pode envelhecer com dignidade, né? Hoje em dia tem tantas pessoas fazendo tantos procedimentos, não sou contra, mas a gente tem que ter uma pele, né? Se é o nosso meio, a nosso membro maior do nosso organismo é o maior membro, né? Então a gente tem que ter um cuidado melhor. Durante a dia e noite, tá? Vetiver, copaíba, frankincense é para potencializar, tá? Lavanda e melaleuca num vidrinho de 10 ml, né? E coloca ali completo com óleo de coco. É excelente o resultado, a pele, assim, a maciez e o rejuvenescimento, o antioxidante ali, ele é maravilhoso, tá? O Salubelle eu coloquei aqui porque eu uso Salubelle direto. Ó, eu não fico sem Salubelle, tá? Tem algumas clientes minhas são sensíveis, pois eu faço a mistura com hialuron,
tá? Faço meio, meio, né? Mas a finalização da pele com Salubelle, eu uso ele direto, tá? Ele já é um blend bem popular, né? Foi formulado para proteger, para nutrir a pele, enquanto ajuda a reduzir fatores que contribuem negativamente para a sua aparência. Numa mão como essa, usar Salubelle todas as noites para dormir, o clareamento, se vocês fizerem um teste, meu Deus, é assim fantástico, tá? O resultado do Salubelle na pele, nessas manchas marrom. Porque antigamente tem vários procedimentos, né? As pessoas vão lá, eu já trabalhei na área médica, já fiz alguns procedimentos na área médica em algumas clientes, maltrata, sensibiliza e volta tudo de novo, tá? Os óleos Salubelle, você passa, você trata, você clareia e você nutre, você deixa a pele saudável, tá? É, não estou defendendo, eu aprendi, eu levei 2 anos para acreditar nos olhos e eu fui convencida pelos resultados que eu obtive. Próximo, Unice. Eu trabalho muito musculatura facial. Hoje em dia as pessoas não tratam muito, né? ah, não têm o hábito de fazer a limpeza de pele, fazem, como a nossa pele tem uma renovação celular a cada 28 dias, é recomendado por área médica a gente fazer uma limpeza de pele uma vez ao mês, mas a musculatura é uma vez na semana. Por quê? Porque assim, ó, é como escovar os dentes a gente tem que ter a escova de dente, a água e o creme dental. A pele precisa tratar a musculatura para dar, né, aquele disso, aquela segurada, porque o nosso músculo é que nem um elástico, com o O que tempo ele vai fecha? perdendo a musculatura, Voltar para a né? reunião. Desculpa. A musculatura facial tem um papel essencial na sustentação da pele, na expressão das emoções e no contorno do rosto. Toda essa parte aqui, ó, da definição da mandíbula, tá? Então, é a sustentação do contorno do rosto. Com o tempo, ela pode enfraquecer, né, contribuindo para a flacidez, linhas de expressão e perda do vinço. Um bom tratamento de musculatura facial envolve cuidados integrados que pode incluir, pois ali eu botei a massagem com os olhos, porque eu faço muitos anos massagem de musculatura, né, e eu usava os produtos da área médica. Hoje em dia eu uso os óleos, né, do Terra e a firmeza, né, os movimentos ali com os olhos, a oxigenação, a circulação do tecido, a estimulação do colágeno de uma maneira natural é surpreendente. O hialuron, quando a gente pega para fazer uma massagem, porque assim, ó, o rosto é considerado até a mandíbula aqui, mas isso aqui é corpo, e eu trabalho colo e pescoço, porque esse músculo esclerotexto-mastóico é bem estranho o nome, é um nome bem comprido, tá? Ele pega toda essa área e pescoço não tem plástica para pescoço ainda. Então, quando a gente trabalha esse músculo aqui, tá? Todas as tensões, a gente consegue firmar o contorno e tirar essa papada aqui, ó, tá? Eu, em mim mesma, não consigo, mas a gente trabalha toda essa área aqui, levanta, né? Movimentos ascendentes para cima. A massagem ela estimula a circulação, ativa os músculos, promove a firmeza. Um movimento ascendente circulares com óleos ideais, tá? Pois eu uso diversos. Aqui eu botei só alguns, tá? O líbano, que é um regenerador celular e firmador. Gerânio, que é um tônico, ele é equilibrante hormonal. Lavanda, que é um relaxante ideal para músculos tensos. Lavanda é perfeito para tudo, né, gente? Ele estimula o colágeno assim, trabalha de todo e a cliente sai dali, né? Além de com os traços todos levantados, ela trabalha o emocional dela, assim, a ansiedade. Então, tudo isso é um complemento maior ainda, porque os cremes não alcançam o que os óleos fazem. Porque o óleo, você sabe que um olhinho não é só para uma indicação, são diversos, né, fatores. Então, quando tu faz uma massagem que eleva a musculatura, você já está empoderando a pessoa, né? O lavanda relaxa, é ideal para músculos tensos. Arroz, o elixir rum, que é o sempre viva, tá? Ele é fantástico para a pele madura,
tá? Uma pele delicada, que tem copperrose, hialuron, eu uso demais para uma pele madura. Eu uso junto aqui, ó, na cabine, eu tenho ele aqui, ó, direto, tá? Que eu faço essas aplicações, em vez de eu usar o óleo de coco, eu uso esse aqui, tá até, que eu uso, né, eu não uso luva, na hora da trabalho da massagem da musculatura, eu uso ele como base. E ele é o nosso Botox natural. Se todo mundo soubesse o que que isso aqui é, o resultado que dá na pele, tá? Então, para a pele madura, musculatura, tirar todas as tensões, o equilíbrio, a tonificação, a renovação celular, a firmeza e estimulação do colágeno, tá? Os olhos são assim fantásticos. Eu não gosto nem de falar, porque eu sou, sabe? Se eu pudesse implantar, tem muitas pessoas assim resistentes ainda ao uso dos óleos. Ah, esse óleo me irrita, esse óleo eu não gosto do cheiro. Se eles soubessem o benefício final, o resultado e o que vai assim, ó, economizar, inclusive até no bolso lá no final, tá? Elas iam dar mais valores para isso. Próximo, Nice. Eu anotei aqui antes da. Vocês conhecem esse rostinho bonito, né? É da Nice. A Nice faz tratamento comigo. Eu anotei uma coisa aqui, que é assim, ó, melasma e manchas tênis, elas são quase idênticas, né? São marrons, né? E aparecem com uma exposição da oxidação e com a exposição do sol e luz, né? Mas assim, ó, a proteção do melasma e das manchas tênis, nós temos que ter a proteção diária, tá? A hidratação, beber bastante água, tá? Nosso organismo, nosso cérebro é composto 70% água, tá? Então nós temos que ingerir bastante água e os óleos essenciais, quando a gente indica para alguém, indicar água, tá? Inclui alimentos ricos em antioxidantes, né? Tais como frutas vermelhas, cenouras, vegetais e, e folhas escuras, folhas verdes. Hoje em dia nós temos isso aqui, ó. Eu deixei aqui para mostrar para vocês. Na mão, pronto para tomar, tá? Isso aqui é um excelente antioxidante, um rejuvenescimento. É um cálicezinho, né? Todos os dias e ele vai te dar um resultado maior no final na pele, né? Além de trabalhar a tua parte interna que envelhece também, tá? Ele vai ser combater os anti, antioxidantes, né? Que nos envelhece interna, onde a gente não vê. Porque não adianta fazer um botox, fazer um preenchimento externo e você não está vendo o que está dentro. Então, nós temos isso aí poderoso que eu acho assim, ó, que hoje em dia elas gastam com tantas coisas, mas se elas vissem um benefício, né, desse live shot nosso que nós temos em mãos, né, ele vem pronto, né, e já tem alguns óleos ali junto também. Os Minha óleos filha, essenciais que acha ali o podem carregador do ajudar, meu celular. os óleos essenciais que podem nos ajudar, o olíbano, o limão eu gosto muito porque ele tem ação clareadora, só temos que cuidar e usar à noite, durante o dia filtro solar, tá? Possui a ação clareadora. Usar à noite, pois é fotossensível, né? Lavanda ajuda na regeneração e acalma toda a epiderme. Melaleuca são antibactericidas, gerando equilibra a oleosidade e melhora o Não, vou tom querer. da pele, tá? O gerânio é fantástico, uma massagem Tá com uma de lista na frente. musculatura. Ixi, pois é, tem esse protocolo aqui que é perfeito. De quê? Uma Nice, vamos melaleuca falar depois da tua pele, para pele. Nice? Sim, Sim, depois sim, posso falar, pode Sandra? ser, porque a Anice, assim, a gente está trabalhando a musculatura da Anice, e a Anice não tem botox, não tem, ela tinha umas manchinhas, mas isso aí a gente já clareou, né? E a gente está trabalhando a musculatura dos contornos faciais. Mas depois tu dá o teu, né? Só deixa eu terminar essa parte de musculatura aqui. Pode passar para outra tela. E assim, ó, lembrando, né, que a musculatura e rosto, tem pessoas que trabalham só isso aqui, que é considerado rosto, né? Mas eu trabalho colo, pescoço e rosto, porque é a sustentação e é o que não é coberto o ano todo, é a parte que fica exposta, né? A maioria, então, Sim. o envelhecimento
clareamento da gente, cola o pescoço e rosto, é um tratamento que eu faço direto, tá? Os óleos essenciais que eu mais indico aqui na estética, tá? O lavanda, em primeiro, né, porque ele estimula muito o colágeno, tá? Além de acalmar a pele, cicatrizante, equilibra a oleosidade, auxilia nas queimaduras, né? Às vezes a queimadura é de um outro procedimento que ela faça, então a gente ajuda a fazer essa renovação ali celular com lavanda. Melaleuca, bactericida, fungicida, reduz a oleosidade, cicatrizante, tonifica a pele. Melaleuca eu uso sempre depois de fazer uma extração ou até mesmo para fazer uma sepsia, tá? Eu misturo ele com um soro, né? E aplico na pele, faço tratamentos, né? E ele é um excelente tonificante, tá? Copaíba, anti-inflamatório, ajuda a firmeza, a firmar a pele, hidratante, cicatrizante, excelente para acne, melasma e espinhas. Vetiver, antioxidante, antisséptico, auxilia no clareamento de manchas, né? O vetiver é excelente, tá, meninas? E além de ter um cheiro assim que eu amo, tá? Mirra, astringente, anti-inflamatório, antifúngico e regenerativo. Líbano, antioxidante, regenerador celular, rejuvenescedor, reduz linhas de expressão, cicatrizante, ele reduz linhas, ele firma, ele é um poderoso. Hialuron revitalizante, revitaliza a pele, hidratante, né? E é um anti-idade, firmador da pele, hidrata e mantém a luminosidade da pele, ajuda no clareamento de manchas, sendo que ele é a nossa butolina natural, tá? Ele faz um efeito assim de firmeza que parece que tu fez um botox e não é, tá? Tu tens as expressões, porque o botox ele paralisa o músculo, você não trata. Eu tinha uma médica que eu tratava que ela fazia botox assim em excesso até. Chegou uma hora que o botox não fez mais efeito, tá? Eu, ela teve que fazer uma plástica porque simplesmente a musculatura dela caiu toda, tá? Eu comecei a tratar a musculatura, tá? Comecei agora a introduzir os olhos, a pele dela assim parece que ela tem os traços, hoje em dia não tem nada paralisado, tá? E a pele dela tá lindíssima. E o nosso colágeno, que a gente tem também, que eu indico para as clientes, tá? Colágeno direto, colágeno, pele, cabelo e unha, direto, tá? Eu indico aqui, ele é excelente. Rosto, eu indico, nisso pode virar. Hoje em dia, antigamente eu fazia o home care, né, das clientes com a linha área médica. Hoje em dia não é para todas ainda, nem todas ainda estão usando, mas eu faço a indicação do kit Verage. Além de ser totalmente natural, eles são excelentes. A composição deles ali, a penetração, como eu disse, é compatível com a nossa membrana celular, então ele tem uma penetração maior, o resultado final lá na frente vai ser melhor. Virar solução de limpeza, limpa, suaviza a sujeira, né, a maquiagem, alcança o fundo dos poros para purificar a pele. Viragem tônico facial, firma, tonifica, suaviza a pele em qualquer lugar, prepara a pele para receber nutrientes. O tônico ele oxigena. O sabonete ele abre os poros para tirar a impureza dos poros. O tônico ele ativa a circulação, oxigena e fecha os poros. Fechar que eu digo é contrair para poder receber o hidratante ou o sérum, né? No caso aqui o sérum hidratante do Virage. Salubelle que hidrata profundamente a pele, reduz a aparência de linhas finas e rugas, tá? O Verage hidratante facial, tá? Ele é leve, não é oleoso, promove um equilíbrio da umidade e uma pele suave e uniforme, tá? E o nosso creme agora novo, que esse ainda não tem, tá? Mas ele parece que é fantástico, tá? Ele tem hialuronato de sódio que ajuda a manter a pele hidratada, macia e com um brilho, revitalizando sua textura para um toque mais suave. Junto com essa linha de viragem, tá? Para fazer a manutenção em casa, eu sempre faço um blend para o dia e para a noite, para a cliente sempre usar junto, tá? Para potencializar tudo isso aí, porque a gente está lidando com idade, com rejuvenescimento, então tudo que a gente puder fazer para acrescentar é bom. E a do terra, o menos é mais. Então, não precisa usar quantidade. Antigamente, a gente usava quantidade e não qualidade. Nisso, pode falar sobre alguma coisa da tua pele, Nisso.
Os cuidados com os óleos essenciais na pele, o que a gente tem que observar e cuidar, tá? Eles são os cítricos, principalmente, né? Que eles são fotossensíveis, né? Então a gente tem que cuidar com a exposição ao sol. A primeira vez fazer o teste da sensibilidade, tá? Eu sempre nunca uso ele puro, né? Na cliente, conforme a minha cliente aqui, eu faço o testezinho ali na própria pele mesmo, tá? Eu já vejo se ela vai ter uma rentabilidade ou não. E sempre faço a diluição, né? Com o nosso óleo carreador, o óleo de, de coco fracionado, ou até mesmo hialuron, tá? Eu uso muito, tá? Uso na face para fazer massagem, fazer a diluição, o hialuron, porque ele dá um resultado bem melhor na firmeza e nos contornos faciais. Se tu quiseres falar alguma coisa nisso, ou tu queres que eu continue mais um pouquinho? Não posso falar, até dar o meu relato, né? Usando aí, tendo as mãos da Sandra como me ajudando, né? Porque eu tinha melasma com o tempo, né? E também exposição ao sol sem proteção. Então a minha pele era manchada e bastante manchada. Então, após eu começar a fazer tratamento com a Sandra, né? O acompanhamento com ela, foram saindo as manchas de melasma e também as manchas, né, que tinha ali em relação ao sol, né, ao cuidado com o sol. E ela, após ela iniciar ali com o uso dos óleos essenciais, eu percebi uma melhora mais rápida, né, em Problema. relação ao sair dali das manchas, né, a retirada das manchas. E aquele tratamento que ela indicava de usar posterior, né, às sessões, né, continuar em casa. Então, eu percebi, assim, uma melhora muito mais rápida, né, ali com o resultado, em relação às manchas, né? E claro, quando usa os óleos essenciais, você está numa sessão ali, né, de limpeza de pele, claro, tu chega a dormir, tu sai muito mais relaxada, né? Porque também ela usava os óleos, né, para acalmar, como o balance, a lavanda. Então, aquele relaxamento que me proporcionava no momento ali da sessão, parece que fazia assim a minha pele responder de uma forma melhor, né? Mais rápida então ela conseguia trabalhar a minha pele, eu relaxada, né? E o resultado parece que é muito melhor, né? Então, tu acaba te desligando, né, do mundo lá fora, e eu percebi assim que eu saía outra pessoa, né, da sala da Sandra, né, dessa sessão. Então, os olhos, claro, além de me ajudar ali na questão né, das manchas, mas também eu me proporcionava um momento de relax, né, assim, de bem-estar naquela 1 hora, até 2 horas e meia que eu estava ali com ela. Então, os olhos, né, eles vêm também para ajudar nesse momento, né? Às vezes a gente esquece desse momento que a gente precisa, né, estar fora daquele, né, do mundo lá fora. Então, os olhos também proporcionam isso aí para gente. A Nalva está na sala, Nice? Eu vi ela no início, se a Nalva pudesse dar o relato dela, porque Tô a Nalva aqui tem sim. Ela bastante. estava assim. Por favor, Nalva, Oi. fala da tua experiência dos olhos no teu lindo rosto, na tua Então, face. quando eu conheci a Sandra, eu tinha o rosto todo manchado, minha pele era bem complicada, né, Sandra? Cheia de espinhas, Cheia de era espinha. chamado pústula, Era né? Deixa eu pústula. sair daqui. É, Né? Eu tinha muitas, as tal das pústulas maduras que eles falam, né? E a Sandra, hoje meu rosto é outro, né? Outra pele. Foi a Sandra que cuidou com os óleos essenciais. Eu aprendi com a Sandra a usar. Como ela me ensinou, o Yaropon é um óleo que eu uso muito, eu não deixo de usar, que eu aprendi com a Sandra. Uso hoje, essa semana ainda fiz um blend ali de mirra com olíbano e melaleuca e copaíba, e estou usando no meu rosto bastante. Hoje, mais do que nunca, né, por causa da bariátrica ali, eu tive muito excesso de pele e as pessoas elogiam bastante. E ali a Sandra que me orienta a usar os óleos essenciais.
E assim, ó, os óleos essenciais para mim tá me tirando essa, porque assim, ó, eu trabalho em cabine, né, 47 anos de estética, né? Então, os óleos essenciais para mim, eu começar e falar, a Nalva me conhece, a Nice me conhece, então eles trabalham, porque eu trabalhando a cliente, fazendo a musculatura, aplicando sabe, pegando um óleo diferente, pegando, eu estou aprendendo, eu estou recebendo. É que nem quando a gente aplica o aromatô, né? A pessoa recebe, mas a gente recebe também, né? Então está sendo trabalhado isso também em mim. Eu queria ter botado mais duas pessoas de acne aqui, mas elas tiveram problemas ali e assim, ó, eu já trabalhei com decapagem biológica, com vários tipos de tratamentos, né, para acne, mas igual os óleos e as cápsulas, como eu administro, fazer ali o resultado, eu queria que vocês vissem a pele dessas pessoas, tá? O resultado, assim, ó, maravilhoso. Então, eu trouxe ali melasma, né, manchas sênias, que a Nalva e a Nice, eu sabia que elas iam estar aqui, né, e a acne eu não consegui, mas o relato da acne também, assim, depois, com, com o tempo, quem sabe uma próxima oportunidade, eu posso estar relatando para vocês o resultado ali delas, tá? Mas isso aí é um trabalho assim maravilhoso porque não volta, tá, gente? A gente consegue manter mais do que os cremes. Os cremes são mais paliativos. Eu acho que a penetração não é 100%, né? E os óleos da penetração, como é compatível com a nossa membrana, então ele tem uma penetração e ele resolve lá. E já vai fazer toda aquela parte do emocional. Ele vai tratar o emocional que está ocasionando aquela mancha tênis ou aquela melasma, né? Então, ele vai estar tratando isso aí. Eu, na pandemia, quando eu comecei a trabalhar na estética, né, eu comecei a trabalhar com os olhos justamente para tentar suprir essa ansiedade que estava lá em cima, que estava todo mundo assim, sabe, perdido, né? Então, os olhos veio nos complementar. A gente fazia o tratamento para certa coisa, mas estava trabalhando além daquilo que a gente estava imaginando. E a gente vai apegando isso aí quando a gente vai tendo os nossos resultados. Então, hoje em dia, eu quero gritar e falar para todo mundo, né, os benefícios e mostrar e falar. Claro que é uma sementezinha que a gente vai plantando dia a dia. Então, eu só queria mostrar um pouquinho ali, né, do que é a pele, o que é os resultados e a profundidade aonde os olhos chegam, que não é só ali, eles vão na raiz do problema e ainda vão tratar todo o emocional da pessoa que está ali naquela maca, né, que ela não está com a melasma ali só por por uma ocasião ou outra de um estresse, as emoções que ela traz, né? Hereditários até. Tá, mas é isso aí. Mais alguma coisa, minha líder? Complementar mais alguma coisa? Em Nalva? Vamos ver se tem perguntas. Perguntas para a Sandra. Ó, o incentivo ali, a Anice botou a telazinha ali do incentivo Bem-vindo à Doterra, tá? Esse mesmo já foi falado, a Samanta já falou, né? A gente já teve uma aula muito boa com ela. Mas assim, ó, o breu branco 10%, tá? O breu branco ele é excelente. A Bárbara ontem ainda falou super bem do breu branco, que todo mundo tem que ter breu branco. Não vou entrar agora nisso aí, porque já foi explicado ontem também. O Purify, que até dia 15 a gente ganha, né? Fazendo 125 pontos, o produto do mês, que todo consultor deve adquirir e ganhar para poder trabalhar isso aí. E o nosso Live Shop ali, que é maravilhoso, células que trabalha as nossas células internas, a nossa oxidação, que são frutas vermelhas e tem óleos ali, a gente ganha esse mês você ingeste, e tem ali o incentivo, né, que é o primeiro mês que a gente cadastra, o primeiro mês ganha o primeiro óleo, o segundo mês, aliás, segundo mês tu ganha o óleo, ganha o acrílico, o segundo mês tu ganha o olhinho, e o terceiro tu ganha o difusor. E esse mês, não esquecendo que a gente tem um brinde extra, que é o Whisper, né? E a gente tem dois produtos que a Doterra também botou ali, né? Que um é o Super Sale, né? O Verage, que é o hidratante facial de 30 ml com 25% de desconto, tá? Foi assim um preço excelente e o Super Mix, que pastilhas, né? Sabor especiarias ali que está com 45 também é uma oportunidade que a gente não deve perder, tá? Durante o mês de junho, todo o cadastro feito vai ganhar um difusor pedal junto com lavanda e o Will de orange, tá?
Então, também não vamos esquecer dessas promoções de gente, que são fantásticas, tá? Para todos nós aproveitar. Eu acho que era isso aí. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber alguma coisa de estética, eu posso estar falando. Sim, sim, tem pergunta. Vamos aqui. A Cláudia pergunta: no caso, pode substituir o Yarroupon no lugar do vetiver, no blend que foi mencionado? Pode, não tem problema, pode. Dependendo muito da idade, tá? Porque o Yalopon eu gosto muito de indicar para acima de 40, tá? Algumas clientes minhas não usam Botox, pois aí eu tenho trabalhado o Hyaluron para evitar o Botox, tá? Não sou contra o Botox, faz quem quiser, quem puder, mas quanto menos injetável, né, na epiderme ali, na derme, melhor. Então, a gente tem maneiras naturais para trabalhar e poder fazer esse mesmo resultado depois final, né, da musculatura e contornos sem flacidez e sem pequenas linhas. Porque o Botox, na verdade, ele paralisa, mas ele não trata. E o Hyaluron, ele é um Botox que vai tratar. Ele vai voltar aquele elástico, né, que nosso tendão ali é como se fosse um elástico. Ele perde aquela elasticidade. O Hyaluron, ele vai nutrir. Então, ele vai voltar aquela elasticidade e o contorno facial vai ficar mais de acordo com a nossa idade. A Daisy pergunta: uma receita específica para envelhecimento, usando Yarroupon, vetiver e creme doTERRA. O creme do terra, pois aí pode botar o frankincense junto, o mirra, tá? Que são excelentes. E conforme a idade, pode botar o gerânio junto também, tá? O gerânio é um hormônio que vai ajudar também na sustentação e rejuvenescimento do tecido. A Carmen, sofreu um acidente e agora na recuperação está com muitas espinhas e algumas inflamadas. O que devo usar? Se ela não quiser fazer o blend ali que eu sugeri, ela pode usar aquele H, que já está pronto. Ele é excelente para cicatrizar as inflamações ali. Agora eu gosto de fazer a asepsia, limpar com a melaleuca, né? Fazer aquela tonificação na pele, que tira aquelas bactérias, porque a espinha não deixa de ser uma bactéria, e de um ponto para o outro ela se alastra a inflamação. Então eu gosto de botar a melaleuca, né? Para depois pontuar, tá? Com é, ou aquele, como é que é o nome? É que eu quase uso mais a lavanda, né? Mas ele já vem pronto. Ele é excelente para pontuar e botar em cima. Isso. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta para Sandra? Aproveitar esse momento. Aquele mix HD Clear, tá? Botar em cima, depois fazer a asepsia com melaleuca. Pode até fazer um sabonetezinho natural com melaleuca. Aqui, ó. Menina, Melhorou. muito. Alguma dica para a pele negra Muito que quando tem fala espinhas isso. hormonais? E Bem, bem grandes e doloridas. É, É, mas, é, mas às vezes, quase sempre, cutucar e fica manchas. Alguma dica? É porque a melanina de pessoas negras, né, é marrom, então elas mancham muito fácil. É bom não cutucar. Eu recomendo que tome aquelas cápsulazinhas ali, 7 dias para tirar a infecção interna, né? Pois aí pode fazer uma gotinha de copaíba. Deixa eu ver onde é que está ali. chegou? Tem que apagar uma coisa lá fora, né? Hum. Eu duvido que você conheça essas duas cervejas. Naquele blend ali da Acne que eu botei as gotinhas para tomar durante 7 dias. Orégano, cravo, tá? Copaíba e melaleuca. Uma gota de cada. Uma vez ao dia durante 7 dias. E passa melaleuca com lavanda em cima, tá? Dessas espinhas maduras.
Isso, vamos aqui a mais uma e última. Aí tem o contato da Sandra também, né? Que depois, né, pode entrar em contato. No caso, para estrias, qual seria o ideal? A estrias, eu fiz tantos tratamentos já para estrias, tem que hidratar muito estria e tem que tomar água, tá? Estria tu tem que prevenir, o nosso óleo de coco ali é excelente, tá? Faz um blend com um óleo de coco ali de 30 30 ml, bota 10 gotas de lavanda, 10 gotas de copaíba e 10 gotas de hialurônico, tá? Ele vai dar uma nutrição melhor para a estria. Se tiver vermelha, se tiver rosada, você ainda consegue corrigir. Agora, se tiver branca, vai pelo menos disfarçar, né? Ela vai contrair. Isso. A Glaucia aqui só, ela falou que perdi o blend para manchas marrons nas mãos. Poderia repetir? As Pode. manchas senis, né? É a mancha cenista, é que eu faço tanto blend, deixa eu ver o que que eu botei aqui, né? É o que vai o vetiver, né? Eu acho. Vetiver, copaíba, frankincense, lavanda e melaleuca. 2 gotas de cada. Usar dia e noite e filtro solar durante o dia, tá? Completa com 10 ml, o óleo de coco fracionado, 10 ml. 2 gotinhas de cada. Vetiver, copaíba, frankincense, lavanda e melaleuca. Clareia muito. Eu sempre faço e digo para minhas meninas, né? Eu já dei curso de estética, não de doTERRA. doTERRA eu estou aprendendo a falar. Coloca o seu amor em tudo, tá? Em todas as tarefas, em tudo que fizer, naquelas mais difíceis mesmo, que se tornam, tudo que tu fizer com amor se torna mais fácil, tá? Quando compartilhamos óleos essenciais, compartilhamos história, tá? O cuidado e empoderamento das pessoas, as pessoas estão muito carentes, né? Então, assim, a coragem não é a ausência do medo, e sim agir apesar de ter medo. Eu estou aqui, ó, mas tô aprendendo, tá? E se você sonha, né? Eu digo para todo mundo, você consegue, você vai realizar, você vai fazer. Então não desista, tá? E todos os olhos ali não tem contraindicação. Às vezes a gente né, diz assim, ah, eu não gosto de cheirinho desse, mas aquele. Não tem problema, né? Só que você tem que persistir, né? E continuar a usar, pois aí você vai obter o resultado que tu queres. Eu espero ter ajudado vocês. Se tiver alguma dúvida, depois aí vocês podem entrar em contato comigo que eu explico, né? E dou mais orientação sobre o que eu puder ali ajudar vocês, tá bom? Aqui Oi, Sandra. tem o contato da Oi. Sandra, né? O do Instagram. E também esse conteúdo ficará no YouTube, ali, @Nice Aroma do Terra. Aí, para quem desejar acessar este conteúdo e também precisar fazer, né? Desejar fazer alguma pergunta para Sandra depois, no particular, pode contatar ela, tá certo? Parabéns, Sandra, pela apresentação. Excelente. Foi bastante esclarecedora. Eu que agradeço a oportunidade de estar, como é que se diz, saindo da casca, né, do medo. Aos pouquinhos a gente vai. Com certeza. Querias falar, Tá Natália? ótimo, Queres falar mais? Sandra. É só treino. Aos pouquinhos a gente vai. Vai, vai sim. Foi bem bom. Fica bem tranquila. Obrigada, Ana. Eu vou encerrar só aqui a gravação e a gente continua aqui.